Convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, e a gente vai começar a estudá-lo nesse novo ano. Vou falar em novo ano, né? Eu não desejei ainda para você, em nome da nossa família, um feliz ano novo, né? Feliz ano novo para vocês, que Deus esteja abençoando, dirigindo a vida de vocês, seja tempo de bênção do Senhor, de paz do Espírito Santo na sua vida. Essa é a nossa oração a favor de cada um de vocês. Você que está nos assistindo pela internet, você que está nos assistindo pelo canal 55, a Rede Super, que esse seja um ano também de bênção na sua vida, e também um ano de que a gente possa crescer juntos. Você pode divulgar esse canal, que durante 24 horas por dia prega a palavra de Deus, e também pode divulgar os horários da igreja, que são todas as tardes, das 2 às 7 da noite, todas as tardes nós estamos lá, e também no domingo pela manhã, os cultos da manhã e o culto da noite da nossa igreja estão sendo transmitidos pelo canal 55, está no ar, a imagem está bonita. Se você tiver uma TV que capta digital, está funcionando direitinho, divulga isso para a gente, tá? Outra palavra que eu queria dar antes da gente estudar é que muita gente está de férias, muita gente está viajando, mas tem muita gente na cidade, não é verdade? Tem muita gente na cidade, e eu fico preocupado porque às vezes a gente faz férias das nossas células muito longas, né? Vão começar só em março, e aí esfria, aí tem que começar tudo outra vez, né? Então, se você está na cidade, começa lá o núcleo de oração, não está todo mundo da célula, convoca de volta, olha, vamos estar junto, vamos orar junto. Não vamos seguir talvez o roteiro todo, mas vamos estar juntos, né? Porque tem muita gente carecendo do cuidado ministerial, desse cuidado pastoral, dessa intercessão. Então fica aí o desafio para você. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, quero estudar esse livro com vocês, e quero começar com os 2 primeiros versículos, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Querido Senhor, nós estamos meditando a Tua Palavra, e é incrível, Senhor, porque até aqueles textos que nos parecem tão simples, que a gente fica imaginando se tem alguma mensagem para nós, o Senhor usa para tocar o nosso coração. E eu te louvo porque nesses versículos de saudação, eles não são apenas um adendo da Tua Palavra, eles são a palavra viva do Senhor. E eu te louvo, Pai, eu te louvo, porque essa palavra viva do Senhor pode alcançar a nossa vida. Fala conosco agora e ministra sobre a nossa alma. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava muito triste um dia, tinha chegado de uma situação muito difícil, de uma família que tinha perdido o seu ente querido, e fui para o meu escritório buscando uma palavra de Deus. Eu não sei se você já viveu momentos assim, que você olha para você, vê uma coisa muito dura, muito triste, muito difícil, participa daquilo, e você quer ouvir uma palavra de Deus, você precisa de uma resposta do Senhor, você precisa de uma orientação do Senhor. E eu fui para o meu escritório para orar. Estava cansado, tinha passado a noite toda acordado com a família, e a gente estava com o coração pesado. Eu pedi: Deus, ministra no meu coração. E sabe quando você está cansado e você não consegue ver nem ouvir nada? E eu falei assim: Senhor, eu vou então pegar a leitura diária de hoje, né? A gente tem algumas pessoas fazem, se você não faz, eu acho legal você fazer. Você tem um esquema de leitura da Bíblia para o ano todo. E eu estava acompanhando um esquema de leitura naquele ano, tinha um livrinho de meditações, e eu pensei assim: eu vou pegar a leitura de hoje, eu queria que o Senhor ministrasse no meu coração. Aí quando eu fui olhar qual era a leitura do dia,
eu olhei assim, me deu um sentimento ruim, eu falei, Deus, esse texto não tem nada para mim. Era Gênesis, capítulo 1, né? E Gênesis, capítulo 1, fala da criação, né? Que Deus criou os céus e a terra, né? E que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu falei, Senhor, eu sei tudo isso, eu preciso de uma resposta. E aí foi interessante, porque o Espírito Santo falou para mim assim, olha, fica quietinho agora e presta atenção na minha palavra, porque eu vou falar com você. E aí, daquele texto que parecia que não tinha nada, Deus me deu uma das mensagens mais profundas para o meu coração. Ele começou a dizer que dessa terra que era sem forma e vazia, que era um caos, Deus usou para transformar em beleza. E aí eu aprendi uma primeira lição, né? Que o caos na mão de Deus é matéria-prima que Ele transforma em beleza. Depois eu estava lá meditando e o Espírito Santo me falou, olha, os abismos mais profundos da terra estão lá nos mares, quilômetros e quilômetros de profundidade, e a água filtra a luz do sol e é uma completa escuridão. E aí o Espírito Santo falou assim, não há escuridão negra demais que o Espírito de Deus não possa descer. E aí foi o Espírito de Deus trabalhando. Então eu aprendi que não tem texto na palavra de Deus que não seja palavra viva do Senhor e que não possa ser aplicado ao nosso coração. Por isso esses 2 versículos que a gente acabou de ler, que a gente lê assim rapidinho e pula para frente, né, porque é a saudação de uma carta, eu queria olhar para esse texto e tentar aprender algumas coisas de Deus. Quando a gente está na escola, faz tempo, né, que alguns saíram da escola, mas quando a gente estava na escola, a gente aprendia que uma carta, ou dependendo do meio de comunicação que você vai usar, um ofício, né, outra coisa, ele tem certas formalidades que tem que ser cumpridas. E a gente aprende a usar essas formalidades. E até os títulos que nós usamos nestas formalidades têm um significado próprio. Por exemplo, se você vai se dirigir a um juiz, não é? Então você vai dizer meritíssimo, não é? E você sabe que você está falando meritíssimo, você está falando com um juiz. Se você vai falar com uma autoridade, você vai usar a expressão excelentíssimo, e assim por diante. Da mesma maneira, Paulo, ao saudar os filipenses aqui nessa saudação, ele usa alguns títulos representativos que nos ajudam a compreender a nossa posição em Cristo Jesus. Na verdade, ele usa 4 títulos aqui, e eu não vou estudar os 4, eu quero estudar 2 deles apenas, que envolvem a todos nós, e vou deixar bispos e diáconos sem estudar, tá? Mas ele vai falar do servo do Senhor Jesus Cristo, e vai falar dos santos em Cristo Jesus. E eu queria olhar para esses 2 títulos que envolvem todos nós aqui, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, precisamos ser servos do Senhor Jesus Cristo, e precisamos ser santos em Cristo Jesus. E eu queria olhar para essas 2 expressões, esses 2 títulos, e tentar entender o que nos tornamos ao receber Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus vai nos ensinar aqui. Primeira coisa que Paulo coloca, é interessante que em várias cartas, Paulo, quando ele se apresenta, ele vai colocando apóstolo, ele vai colocando outros títulos, mas aqui, como ele estava falando com gente muito íntima dele, gente que participava das suas lutas, das suas dores, ele escolheu o essencial, e ele diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E há várias palavras que poderiam ser usadas para representar o serviço de um homem a Deus e até a sua devoção, mas Paulo escolheu a mais improvável de todas as palavras.
A palavra mais comum que deveria ser usada aqui na língua grega era a palavra que falava do serviço de adoração, que era lautreia. Mas ele não usa essa palavra. Ele usa a palavra mais improvável e a mais comum, que era escravo. Paulo estava dizendo assim: Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, é quem está escrevendo a você. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo intencionalmente queria nos ensinar algo sobre a nossa posição em Cristo Jesus ao escolher essa palavra escravo. E eu fico pensando, o que ele queria ensinar para a gente? Quando ele disse, olha, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, e de alguma maneira ele está dizendo, se você crê em Jesus, você passou a ser escravo do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente vai aprender quando ele usou esse título é que alguém que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se torna possessão exclusiva de Jesus Cristo. E esse é o sentido da palavra escravo. Possessão exclusiva de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Eu não me pertenço mais. Eu pertenço a Jesus. Você não se pertence mais. Desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus é o dono do seu coração, é o dono da sua alma, é o dono dos seus sentimentos, é o dono da sua vida. É interessante porque um servidor, um empregado, ele é livre para ir e vir, mas um escravo é possessão exclusiva do seu amo e Senhor para sempre. E esse escravo existe para servir. O que nós muitas vezes não entendemos é que sempre fomos escravos. A gente tem uma falsa sensação de liberdade, mas a Bíblia diz que antes de nós nos tornarmos possessão exclusiva de Jesus Cristo, nós éramos escravos do pecado. Você não dominava a sua vida, quem dominava a sua vida eram os seus desejos ardentes. O apóstolo Paulo coloca isso de uma maneira tão interessante, ele diz assim, o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso faço, que miserável homem eu sou. Fala a verdade, não é? Quantos de nós, se você tem mais cabelo branco, você vai concordar comigo, quantos de nós já criticamos atitudes de outras pessoas e depois praticamos a mesma coisa? Você tem coragem de levantar a mão assim? Não é verdade o que eu estou falando? O que a Bíblia está dizendo é que nós éramos escravos dos nossos pecados, escravos da nossa vontade. A Bíblia diz que nós éramos escravos do curso desse mundo, tá? Olha que coisa absurda, tá? Você imagina alguém, eu pregando aqui, tá? Com um terno xadrez, com aquelas coisas assim, azul, vermelha, né, vinho e branca, assim, nos quadros. Você pode imaginar isso? Consegue imaginar? Tinha um personagem na televisão que usava um paletó assim, não tinha? Lá no passado, não tinha? Como é que era? Mário Fofoca. Ah, lembrou direitinho. Ele mesmo, mas faz tempo, né? Faz muito tempo. Gente, você imagina aquilo, tá? Eu quero dizer para você que teve uma época, nos anos 70, que aquilo era alto da moda. E a gente hoje olha aquilo e acha ridículo, não é? E a gente, por que usava aquela roupa? Porque a gente seguia o curso deste mundo. Está entendendo? A gente está sendo controlado por tantas coisas. Mas aí o apóstolo diz assim, olha, um dia, pela fé, eu me entreguei a Jesus, e Jesus me libertou destas coisas, e eu me tornei
servo dele, escravo do Senhor Jesus. E a coisa é tão séria que a Bíblia diz assim, que isso não foi uma coisa fácil de ter acontecido, porque o Senhor teve que comprar-nos, pagar um alto preço, o seu sangue vertido na cruz, para que uma mudança radical pudesse ocorrer em nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou 1 Coríntios 7, versos 22 e 23, que dizem assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Ser servo de Jesus é ser possessão exclusiva de Jesus Cristo. E é coisa tão séria, mas tão séria, que o Senhor colocou em cada um de nós uma marca de propriedade. É incrível isso, porque eu e você não conseguimos perceber a olho nu essa marca de propriedade. Mas todos os anjos e todos os demônios veem essa marca de propriedade. No mundo espiritual, não precisa falar nada. Todos os anjos e demônios estão vendo essa marca de propriedade. Tem um selo de Deus colocado sobre você. E esse selo de Deus é tremendamente honroso, porque a palavra de Deus diz que Ele colocou o seu próprio Espírito sobre a sua vida, para dizer, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Está entendendo? Que coisa tremenda isso! É o Senhor. Por causa desse selo, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, 14, por causa desse selo, que está lá em 1 Coríntios 6, 19, que diz, olha, Ele colocou o seu Espírito, você se tornou propriedade exclusiva, você se tornou templo de Deus. A Bíblia faz uma promessa tremenda, e Ele diz assim, 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabe qual é uma das bênçãos de você ser servo, escravo do Senhor Jesus Cristo? É que esse selo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, é garantia que não há força nessa terra demoníaca, não há força humana que possa tocar em você sem que Deus permita com a sua vontade, porque você é propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Essa é a bênção. Servo do Senhor Jesus Cristo, eu trago na minha vida, no meu corpo, a marca do Senhor Jesus, pertenço a Ele. E aí, queridos, não tem urucubaca, não tem olho gordo, não tenho, sei lá, não me interessa, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. Tem tanta gente com medo de tanta coisa. Olha, a coisa mais importante é Jesus ser o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, não tem o que possa tocar em você, porque você pertence exclusivamente ao Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da sua vida. E sabe o que é tremendo? Alguns dizem até que você está sofrendo de uma maldição. E olha, dizem, olha, toma cuidado com a maldição disso, a maldição daquilo, tem maldição do não sei o quê, papapá. Meu Deus do céu, tem tanta coisa sendo falada. Eu acho tremendo, porque ser servo do Senhor Jesus Cristo significa que quando Jesus morreu na cruz por nós, antes dele colocar o seu selo sobre nós, Ele levou lá na cruz
toda a maldição que estava sobre nós nele. E a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, para que eu e você pudéssemos ser benditos de Deus. Benditos de Deus. E é isso que diz Gálatas 3,13, diz assim: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Sabe, não existe bênção, não existe proteção, não existe livramento maior do que você pertencer exclusivamente a Jesus Cristo. Mas significa também que nós não podemos ter outros senhores, nem donos do nosso coração, nem vivemos mais a nossa vida para nós mesmos, porque se Jesus é o Senhor da sua vida, você existe para a glória de Deus. Ele é o nosso único Senhor, e porque Ele é o nosso único Senhor, Ele se torna o nosso suficiente Salvador. Quando Paulo falou, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, todas essas coisas estavam passando pela mente dele. A sua posição em Cristo Jesus. Por isso, Paulo queria deixar claro para aquela igreja amada, querida, que o servo do Senhor, o escravo do Senhor, ele deve absoluta obediência a Cristo. Quando a gente estuda um pouquinho sobre o que era ser escravo, a gente vai descobrir que o escravo não tinha vontade própria. A vontade do seu amo é a sua vontade. E talvez nós não compreendamos muito bem o que o Senhor Jesus tentou nos ensinar na oração que Ele fez com os seus discípulos. Lá na oração do Pai Nosso, você lembra disso? A gente tem uma frasezinha na oração que diz assim, acho que você pode dizer comigo: seja feita assim na terra como no céu. Sim, está ruim, hein? Esse povo não sabe orar a oração do Pai Nosso, não. Vamos dizer junto aqui? Seja feita assim na terra como no céu. Essa é a oração do servo. Essa é a oração do escravo. Porque ele está dizendo assim: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como os anjos fazem a tua vontade lá no céu. Que eu, teu servo, faça a tua vontade aqui na terra. O servo de Deus busca sempre compreender e viver a vontade de Deus para a sua vida. E essa talvez é uma das coisas que muita gente ainda não aprendeu a viver. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? E quando a gente se torna servo do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que aprender a buscar o plano de Deus para a nossa vida. Se você está numa fase de escolher a sua profissão, de entender a sua vocação, eu quero dizer para você que a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para Deus, o teu Senhor: qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Porque, querido, a tua profissão não é uma questão de livre escolha, mas é um propósito de Deus e um ministério de Deus nesta terra. Onde você estiver, você tem que estar lá para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se você está numa fase de escolher quem vai ser a pessoa com quem você vai se casar, então, querido, dobra o teu joelho, porque essa escolha não é tua, é bênção de Deus. Ontem eu participei de um casamento e houve um momento de tensão no casamento, porque tem os votos, né? E a menina escreveu os votos ali, romântico, tão bonito, tudo preparado, e o rapaz cismou de falar de cabeça.
A tensão já começou aí, quero só ver onde é que vai dar esse negócio. Aí, de repente, ele começa assim: você não era a mulher que eu sonhava. Você já pode imaginar, né? Me deu um frio no estômago, eu falei, agora? O casamento vai acabar aqui. Mas ele falou uma coisa interessante, ele disse assim: mas você foi a mulher que Deus sonhou para mim e que me deu, por isso muito melhor do que todos os meus sonhos. Saiu bem, não saiu? Pode aplaudir o menino lá, que ele saiu bem. Mas o que ele falou é uma verdade, gente, que coisa tremenda, porque às vezes o que a gente está sonhando, o que a gente está planejando para a nossa vida, não é a bênção de Deus. E às vezes a gente imagina, queridos, que aquilo que nós estamos sonhando é o melhor. Queridos, não existe nada melhor do que a graça de Deus na nossa vida, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, o Deus que conhece a tua natureza, o Deus que conhece esse mundo e o Deus que conhece o fim desse mundo, é aquele que tem um plano para a minha vida. E quando eu me coloco como servo do Senhor Jesus, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu não quero fazer mais a minha vontade, porque eu sei, Senhor, que eu vou bater na trave. Quantos de nós aqui, quero ver se você tem coragem para falar, tá? Um dia decidindo fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, e bateu na trave, levanta a mão. Ixi, está feio aqui. Tem um que levantou as duas mãos. Olha lá, duas lá também. A gente vai bater na trave, gente, é isso mesmo. Mas quando a gente coloca o Senhor, Jesus Cristo, como o Senhor da nossa vida, a gente tem graça de Deus. Olha, eu aprendi a não fazer um negócio sem dobrar o meu joelho e perguntar para Deus. Eu faço todas as contas, os prognósticos, faço tudo que tem que fazer como qualquer pessoa inteligente. Mas depois, como qualquer pessoa sábia, eu dobro os meus joelhos e pergunto: e aí, Senhor, qual é a tua vontade? E algumas vezes Ele diz: filho, vai. E outras vezes Ele diz assim: não vai não é por aí. E aí eu digo: Senhor, eu não consigo entender porque não é por aí, mas eu creio que é a tua vontade, então estou abrindo aqui. E olha, nunca me arrependi de fazer ou não fazer qualquer negócio que o Senhor tem orientado na minha vida. E outras coisas, queridos, quando Deus começa a falar ao nosso coração e às vezes conflita com a nossa vontade, quando eu descubro que eu sou servo de Deus, escravo do Senhor, eu nem sempre vou entender os detalhes. Eu fico pensando naqueles homens que Jesus disse para eles, no primeiro milagre nas bodas de Caná. Ele disse para eles assim: olha, vocês vão pegar aquelas talhas de água, que era a água para lavar os pés, vocês vão lavar as talhas e vão colocar água limpa. E todo mundo sabia que o problema naquela festa é que estava faltando vinho. E eu acho que aqueles empregados da casa disseram assim: esse homem não entende de nada. A hora do lava-pés já acabou, se a água está suja, não está suja, tanto faz. Agora a gente tinha que dar um jeito de arrumar o vinho, que acabou o vinho. Quem já trabalhou numa cozinha, né? Num evento, e aqui na igreja a gente tem vários eventos, eu gosto de cozinha, de vez em quando eu gostava de entrar lá na cozinha e ficar trabalhando, e quando acabava o arroz, e o pessoal da reposição dizia assim: acabou o arroz, e aí um olhava para o outro e dizia: misericórdia, vai levar 20 minutos no mínimo para ficar pronto esse arroz. O que a gente faz? Vai enrolando, vai fazendo isso, vai soltando outra coisa, até que a gente consegue fazer o arroz. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E aí, aqueles homens, porque eles eram serviçais da casa, eles pegaram, lavaram as talhas, trocaram a água, e quando eles receberam a ordem para levar água limpa diante do mestre de cerimônias, eu acho que eles estavam resmungando, porque aquilo era pesado, uma talha de pedra cheia de água, tá? Mais ou menos 120 litros de água, tá? E aí eles estavam com aquela talha de pedra, mesmo que fosse pedra sabão, ia pesar bastante. E olha, gente,
Enquanto eles estavam carregando aquela talha de pedra, a água se transformou em vinho. Queridos, é assim que Deus trabalha conosco. Quando a gente entende que nós somos servos do Senhor, que a nossa vontade é submissa a Ele, e nós obedecemos às ordens do Senhor, até quando nós não compreendemos. Porque é difícil de entender os milagres de Deus, queridos. A gente não vai entender como Deus vai fazer as coisas. A gente simplesmente obedece. Você não vai conseguir explicar como a água se transforma em vinho. Você não vai explicar como Naamã foi curado de uma lepra tomando banho no rio 7 vezes. Você não vai conseguir explicar porque um pouquinho de barro feito com a saliva de Jesus curou um cego. Você não vai conseguir explicar porque os leprosos, enquanto voltavam para falar com o sacerdote, foram curados. Mas todos aqueles que ouviram a voz do Senhor e obedeceram, receberam a bênção dele sobre a sua vida. O que Paulo está dizendo é que uma das coisas mais preciosas da vida de um servo de Deus é ser servo, é ser escravo de Jesus. E aí a gente vai aprender a usar a nossa profissão, o nosso casamento, os nossos recursos financeiros, para a glória de Deus. Queridos, como é tremendo esse negócio. Deus não faz troca com a gente. Se você der o seu dízimo, você não vai ficar rico, tá? Se alguém falar isso para você, é mentira. Se você der o seu dízimo, você nunca mais vai ficar doente, é mentira, tá? Nós no mundo teremos aflições. Mas há uma coisa, toda vez que a gente usa tudo quanto a gente tem para a glória de Deus, inclusive os nossos recursos financeiros, Deus nos abençoa. E a bênção de Deus vem de muitas maneiras diferentes. Eu estou cansado de ver, tá? Eu estou cansado de ver, já falei isso aqui, mas eu estou cansado de ver alguns irmãos de cabelo branco que vivem da aposentadoria do INSS, ajudando filhos, doutores, pós-graduados, mestrandos, que vão lá, tiram da poupancinha que eles fizeram com o dinheirinho do INSS, e diz: filho, você está endividado, paga lá a sua dívida. Eu acho aquilo um tapa de luva de pelica de Deus no rosto de muita gente, porque aquelas pessoas são servos do Senhor fiéis, e Deus dá suprimento até para que eles tenham a alegria de abençoar os seus filhos. Você já viu coisa assim como eu estou falando? Levanta a mão, quem já viu aqui? Não é verdade o que eu estou falando? Por quê? Porque ser servo do Senhor significa estar debaixo do propósito de Deus. E Deus, no seu propósito, abençoa as nossas vidas, usa pessoas, usa condições, e a gente vai aprender a usar os recursos, o tempo, os sonhos, os propósitos, as realizações para a glória de Deus. Uma pergunta que eu gosto sempre de perguntar para mim mesmo, e que eu acho que a gente tem que ter respostas: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E sabe, querido, se você não consegue responder essa pergunta, é porque você não está de joelhos na presença de Deus ouvindo o teu Senhor. Porque aí o teu Senhor vai dizer qual é a vontade dele para você, e vai te dar ordens para o serviço que você tem que realizar. Ser servo de Deus é viver um compromisso de obediência absoluta, e fazer com que a sua palavra e a sua vontade possam fazer parte da nossa vida. Por isso, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vestir as nossas roupas, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de negociar, a nossa maneira de educar os filhos, vão refletir a palavra e o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar de roupa, tá?
Está calor, gente, está calor, é verdade, tá? Mas a gente está num templo, e às vezes eu tenho visto algumas coisas que não são interessantes para um templo, né? Tenho visto moças vindo com shortinhos curtinhos aqui. Está calor, é verdade, mas aqui é um lugar especial, né? Se você fosse para um lugar, para uma audiência com o governador, você iria de shortinho? Você está indo falar com o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Dono do Universo, tá? Homens também, né? A gente se apresentar diante de Deus para honrá-lo, tá? Eu não quero ser o retrógrado, não, mas um pouquinho de reverência, né? E fica essa palavra aqui para todos nós, é uma palavra de cuidado com Deus. Nós temos uma profunda intimidade com Deus, aleluia por isso, mas a gente tem uma profunda reverência pelo Santo Senhor da nossa vida, não é? E é isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu sou servo do Senhor e tenho a alegria de olhar para a minha vida e deixar que Ele julgue a minha vida. Mas há uma outra maneira que a gente poderia entender, e última que eu queria deixar com vocês, essa questão do título ser servo de Deus. O que a Bíblia está dizendo, e que Paulo queria que eles entendessem, é que todos nós que fomos lavados no sangue de Jesus, somos homens e mulheres de Deus nessa terra. O título regular dos profetas do Antigo Testamento era servo de Deus. E é isso que diz Amós 3,7. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Esse foi o título dado a Moisés, a Josué, a Davi. Na verdade, este é o mais alto título que se possa dar a alguém: servo do Todo-Poderoso. O que Paulo desejava deixar claro para nós é que ser servo de Deus é pertencer a uma santa linhagem de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, verdadeiros transformadores da história, pessoas que por onde passaram deixaram as marcas do Senhor Jesus. A grande lição deste título é que ser escravo de Cristo é uma honra, um santo privilégio daqueles que pela fé foram comprados pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador. Jesus ensinou uma coisa muito simples, e por isso eu tenho muita dificuldade de crer que alguém possa crer para a salvação sem deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Eu acho que não dá para a gente divorciar isso. Ou Jesus é o meu Senhor e por isso Ele se torna o meu Salvador, ou tem alguma coisa errada na minha vida, na minha fé. E Jesus ensinou isso de uma maneira muito simples. Ele disse assim: se alguém não for capaz de negar-se a si mesmo, não pode segui-lo. Por isso, o grande ensino dessa palavra é que eu preciso aprender a dizer não para mim e sim para Ele. E toda vez que eu estou fazendo isso, dizendo não para mim mesmo e sim para o Senhor, eu estou dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Agora, há coisas que são muito simples da gente fazer. Eu não sei se na tua vida é assim, mas na minha vida é assim. Tem coisas que para mim são tranquilas. Eu tenho aprendido tanto a depender de Deus financeiramente, que se Deus falar para mim assim: olha, pega esse dinheiro, faz isso aqui, investe no meu reino, dessa maneira, eu não tenho problema. Minha esposa, a mesma coisa. A gente ora, ouve a palavra de Deus, Ele mandou, a gente faz, não tem nenhum problema. Mas tem algumas coisas que são complicadas. Não é verdade? É complicado, por exemplo, quando a gente tem que entregar um filho ao Senhor. Não é verdade isso?
Senhor, e agora? Eu vou tirar minha mão de controle e deixar o Senhor conduzir. É complicado quando algumas coisas que você gerencia e acha que gerencia muito bem, né? Você tem que abrir mão porque Deus está falando, olha, não é por aqui, eu tenho um outro projeto. E você diz, Senhor, isso aqui eu entendo, Senhor, deixa comigo. Ele diz, não é você, escolhi outro. Eu imagino o que sentiu Davi, quando Deus disse para Davi, Davi, não é você que vai construir o templo, vai ser o teu filho Salomão. Eu fico imaginando, porque Davi juntou todo o dinheiro para a construção do templo, organizou todos os materiais, fez o projeto, ainda deu a maquete para o filho e disse, filho, por favor, faz direitinho isso aqui, porque ele estava doido para fazer isso. Eu imagino o que sentiu Moisés, quando ele disse assim, Senhor, deixa eu atravessar do outro lado do rio e terminar a obra da conquista da terra. Ele disse, não, Moisés, você não vai, agora quem vai fazer isso é Josué. Há coisas na nossa vida que são difíceis de entregar. Não é verdade? Mas são nestas entregas que nós somos verdadeiramente abençoados. Então, nessa manhã, eu queria terminar esse culto como um momento de oferenda a Deus. Eu não estou falando de oferenda financeira. Para alguns isso seria muito fácil. Eu estou falando das entregas para o Senhor da tua vida. Eu imagino o que sentiu Abraão quando o Senhor disse para ele, depois dele ter esperado 25 anos para ter um filho com Sara, e agora o seu filho já era maiorzinho, então eram anos de sonhos, e ele disse, eu quero que você me entregue Isaque. Eu fico imaginando quantas vezes Abraão orou, dizendo, Senhor, o senhor tem certeza? Senhor, como é que pode ser? E é interessante que o livro de Hebreus explica algumas coisas que a gente não consegue entender. A Bíblia diz que Abraão só entregou o seu filho Isaque, porque ele foi capaz de crer que o Deus Todo-Poderoso poderia, inclusive, ressuscitá-lo dentre os mortos. E quando ele chegou lá naquela montanha, ele descobriu que o Deus não queria nada, porque ele não precisava de Isaque. E ainda vai dizer que nunca nesta terra ninguém ofereça o seu filho imolado, porque eu detesto isso. Mas eu queria o seu coração. A gente não entende que estas coisas que a gente não consegue entregar ao senhorio de Deus, na verdade são aquelas que controlam o nosso coração. Então nessa manhã, eu vou fazer um dos apelos mais complicados para você. Uma entrega total e absoluta da sua vida a Jesus. Que você saia daqui não como aquele servo, no sentido da palavra grega lautreia, que era aquele que era devoto, que tinha uma devoção, mas que você saia daqui como Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, que vai colocar nas mãos de Deus a sua família, que vai colocar nas mãos de Deus os teus tesouros da alma, que vai colocar na mão de Deus os teus sonhos, que vai colocar na mão de Deus os seus medos. É interessante isso, porque esses medos às vezes nos perseguem. Você já parou para perceber? E a gente parece que se liberta deles e eles voltam, e a gente tem que reentregar outra vez. Essa semana Deus me fez entregar de novo um dos medos antigos. Eu estava lá preocupado, e isso era uma coisa muito antiga na minha vida, preocupado com a velhice. Como é que eu vou me sustentar na velhice? É verdade, não estou brincando não. Para você ter uma ideia como eu era preocupado com isso, né? Quando eu fiz 21 anos, eu fiz o meu primeiro seguro de vida, porque eu descobri que o pastor recolhia por uma tabela do INSS,
e que se eu morresse, minha mulher tivesse grávida, tá? Ela ia receber metade de um salário mínimo. Eu falei, não pode, fiz o seguro de vida. Depois eu fiquei inconformado, porque o seguro de vida era pouquinho, fiz o segundo. Depois eu fiz o terceiro, até que eu levei um puxão de orelha de Deus. Escuta, peraí, sou eu quem cuido de você. Está entendendo? E a gente tem que fazer entregas. E aí passa o tempo, você está bem, de repente vem outra. E o Senhor diz, escuta, sou eu quem cuido de você. Querido, quem cuida de você é Deus. E não tem melhor pessoa para cuidar de você do que o Senhor. Por isso, a gente faz as entregas. E hoje eu gostaria de desafiar você a entregar os teus tesouros, os teus medos, as coisas que você tem muita dificuldade de confiar que Deus possa fazer melhor do que você, que você acha que você está cuidando bem, mas que Deus, com a sua graça e com a sua sabedoria, quer fazer melhor. E aí a gente vai viver o que significa ser escravo de Cristo, que na verdade é uma profunda liberdade, uma liberdade da graça de Deus na nossa vida. Por isso hoje eu queria convidar você, mas para a gente fazer isso de uma maneira solene, tá? Se você está amarrado na tua profissão, você vai trazer a tua profissão, tá? Se você tiver algum objeto que representa a tua profissão, simbolicamente a gente vai colocar isso na mão do Senhor. Você tem um cartão de visita que representa a sua profissão? Pega ele na mão, dizendo, Senhor, simbolicamente eu estou colocando isso na tua mão. Se você não tem, tá? Traz e diz, Senhor, eu estou colocando aqui, tá? Mas eu quero colocar a minha vida em todos os seus âmbitos debaixo do senhorio, porque não tem coisa melhor do que ser servo de Deus nessa terra, da profundidade dessa palavra. Então, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração e você está entendendo que esse é um chamado de Deus para você, não faça isso porque alguém está fazendo, faça porque você quer, porque isso é uma entrega, é uma confissão de fé, é o abandonar-se nas mãos de Deus para ser acolhido pela graça. Então você vai deixar o teu lugar e a gente vai fazer hoje um ato de consagração. Está entendendo? Estou aqui, Senhor. Estou aqui. E se tem alguma coisa que você tem medo, você vai fazer um gesto aqui na frente. Eu vou te orientar. Você vai abrir a tua mão, como se você estivesse colocando no altar, e dizendo, Deus, estou colocando nas tuas mãos. Há povo de Deus a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá agora para a gente orar junto aqui. Vem fazer o seu ato de consagração, a sua entrega. E se tem algum objeto, alguma coisa simples, né, que você possa colocar sobre essas mesas aqui, tá? E você simbolicamente, só um símbolo, isso não é místico, é um símbolo de fé, só isso. A gente vai estar colocando isso diante do Senhor e dizendo, eu quero entregar tudo e ser servo, escravo do Senhor Jesus. E as coisas que geram medo, que nos aprisionam, que geram ansiedade no nosso coração, a gente quer ser livre, queridos, a gente quer ser livre. Espalhe um pouquinho mais, tem gente chegando por esse corredor, eu queria que eles chegassem aqui à frente também. Isso, venha aqui para frente, mais gente aqui, isso, para o povo de Deus chegar. Esse ato de fé, é um ato de fé. Que gostoso é ver famílias inteiras chegando aqui. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Servo do Senhor, serva do Senhor, ungidos do Senhor, benditos do Senhor. Consagração total. É interessante porque essa igreja de Filipos era a igreja que fazia Paulo entregar as tendas. Se você ler várias das cartas de Paulo, ele diz assim, olha, eu sou fabricante de tendas, e nunca ninguém precisa me sustentar não, viu?
porque eu sou fabricante de tendas. Mas cada vez que chegava um emissário dessa igreja de Filipos, levava uma oferta de amor que sustentava Paulo por meses a fio. E aí ele deixava as tendas e ia cuidar de pessoas. E eu fico pensando como Deus trabalha essas coisas na nossa vida, né? A gente está lá naquela firmeza e de repente o Espírito Santo diz: filho, está aqui, ó, sou eu quem cuido de você. Quando você faz tendas, ou quando você está na cadeia que não pode fazer tendas, sou eu que cuido de você. Amém? Vamos fazer essas entregas, tá? A primeira oração é a tua. Se você tem o objeto que você trouxe, você tem na mente, né? Mas se está simbolicamente na tua mão, você vai abrir a tua mão e vai apresentar para Deus. Diz: Senhor, está aqui, ó, tá? Estou colocando diante do Senhor. Abre a tua mão assim e apresenta para Deus. Senhor, estou colocando nas tuas mãos o meu tudo, mas simbolicamente tem aqui uma coisa muito importante, difícil de entregar, mas nem isso eu quero reter, porque eu quero ser exclusivamente e totalmente servo do Senhor, serva do Senhor. Querido Pai, uma das dificuldades que eu tenho, Pai, de abrir a minha mão muitas vezes, é o medo de ficar um buraco dentro da minha alma. É o medo de, quem sabe, isso que é tão importante não ter mais a importância. Por isso eu quero te pedir, Senhor, uma coisa. Primeiro, que esse aparente buraco que possa ficar, seja agora revestido pelo Teu Espírito Santo. Preenche esse buraco com o Teu Espírito. Inunda essa vida com o Teu Espírito. Pai, que as realidades do Teu poder se revelem. Que o Senhor comece a falar ao coração deles. Que o Senhor comece a revelar a Tua vontade. Que o Senhor comece a mostrar as Tuas grandezas. Que a riqueza da Tua graça seja revelada para esses Teus filhos, de tal maneira, Pai, que eles não sintam mais o buraco no coração. Senhor, especialmente quando o que eles estão entregando são pessoas, eu quero te pedir, Senhor, cuida dessas pessoas de uma maneira tão especial e tão diferente, que a cada dia eles se surpreendam com o cuidado do Senhor. E, Senhor, eles possam sentir a alegria de ter colocado na Tua mão, porque não existe mão mais forte e poderosa do que a Tua. Então, Senhor, toma essas coisas, Senhor, mas, acima de tudo, seja o Senhor, o dono, o Rei da vida de cada um dos Teus filhos. O que fazemos é um ato de consagração. Recebe, Senhor, em Teu nome oramos. Amém e amém. Amém? Agora todo o povo de Deus em pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar cantando e adorando, tá? E olha, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vai guardar a mente e o coração de vocês. Ele que vai guardar, tá? Não tem mão mais poderosa para segurar essas coisas preciosas do que o Senhor da tua vida. E lembra, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Quando ela esquece, dói o peito, empedra. Ainda que pudesse, de modo nenhum, o Senhor disse: vou me esquecer de vocês, porque tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Você é amado e precioso do Senhor. Adora o Senhor junto conosco. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache
Usa-me,